Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine, para que possamos fazer mais um vídeo de acordo com a vontade de Deus, a salvação das almas, a edificação da Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que a Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, espero que todos estejam bem, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas antes, o meu recado de sempre. Você já se inscreveu no meu canal, no nosso canal? Por favor, se inscreva, compartilhe, mande para outras pessoas que você conhece, que gostam do nosso conteúdo, tá? E nos ajude a divulgar um canal de teologia de graça pela internet, tá? Fiel à Santa Igreja, tá? E que está oferecendo um curso bíblico, desde o Antigo Testamento. Eu quero aprender a Bíblia, eu quero aprender, estudar o Antigo Testamento. Nós estamos estudando o Antigo Testamento, que é dificílimo, né? Tanto que tem muitos lugares aí que tem estudo bíblico, mas não tem estudo do Antigo Testamento. Quando eu fiz o meu estudo bíblico, eu queria fazer um estudo do Antigo Testamento e não tinha, só tinha do Novo. Porque, além de ser grande, é difícil, é muito difícil. Então, gente, nós estamos oferecendo um curso de graça de Antigo Testamento para você. Então, nos ajude a divulgar. E nós precisamos, gente, nós trabalhamos na igreja, nós precisamos conhecer a Sagrada Escritura. Nós ainda estamos para trás dos nossos irmãos protestantes, até porque eles só têm a Bíblia. Eles só ficaram com a Bíblia, então eles devoram a Bíblia. Tá? Eu fico constrangido com alguns católicos que sentam para conversar com um protestante e não tem conhecimento. Então, gente, vamos estudar a palavra. Eu estou falando porque eu trabalho com muita gente e pergunto: você lê a Bíblia? Não, eu não leio, não tenho costume de ler a Bíblia. Então, gente, aqui é um curso de graça para você. Aqui você não precisa nem ler, você pode botar o vídeo aí, você pode até fazer as suas coisas em casa, trabalhando e escutando, e aprendendo, fazendo um curso bíblico. Tá? É importantíssimo a gente entender, principalmente o Antigo Testamento, que não é fácil. Não é fácil estudar o Antigo Testamento. Difícil. Se é difícil para nós, né, que estudamos, somos professores, imagine para quem não é. Então vai ver, vai pegar, vai ler, não vai entender nada. Então aqui nós estamos oferecendo, tá, uma explicação do Antigo Testamento para você. Já fizemos os livros históricos, tá aí, se você quiser fazer, o Pentateuco. Agora estamos nos livros históricos da Bíblia, tá? Estamos estudando os livros dos reis de Israel, tá? Na aula passada, nós começamos a estudar sobre o reinado do rei Salomão, filho do rei Davi, que morreu. Então, na aula passada, a gente começou a estudar sobre Salomão, né? Um dos maiores reis de Israel. O maior rei de Israel foi Davi, mas Salomão, como sucessor de Davi,
ele também no começo ele foi um bom rei. No final da vida dele, ele caiu na idolatria, fazer o quê? Mas nós vamos chegar lá. Então hoje, eu parei no capítulo 3, tá? Hoje a gente vai estudar o capítulo 4 e 5, tá? Se você quiser me acompanhar, está na Bíblia de Jerusalém, tá? Se tiver outra Bíblia católica, não tem problema nenhum. Está na página 474. 474. Tá? É o capítulo 4 do primeiro livro de Reis. Ok? Então, gente, no capítulo 4, Salomão já era o rei de Israel, Davi já tinha morrido. Tá? Então nós vimos na aula passada que Salomão tinha uma sabedoria muito grande para governar, porque vinha de Deus. Deus apareceu para ele em sonho. Já falei a questão dos sonhos aqui na aula passada. O sonho pode ser uma coisa natural ou sobrenatural, não é? Então Deus falou com ele e ele pediu a Deus que desse a ele sabedoria para guiar o povo. E Deus atendeu. Então ele foi um homem muito sábio. Tanto que ele escreveu o livro de Provérbios, alguns textos do livro da sabedoria, não é? Se eu não me engano, um salmo ele escreveu, 1 ou 2. A maioria foi Davi. Não é? Então, gente, ele era um homem muito sábio, porque tinha sabedoria de Deus. Gente, sabedoria é um dom do Espírito Santo. Sabedoria aqui não é você ser entendedor de tudo, não é isso. Sabedoria nas coisas de Deus, para fazer bem as coisas de Deus. Tá? É um dom do Espírito Santo. Tá? Se Deus quiser, eu quero fazer aqui no dia de Pentecostes, dar uma aula aqui sobre os dons do Espírito Santo, tão importantes para nós, que muita gente também não conhece. Quando a gente é batizado, quando a gente é crismado, a gente recebe os 7 dons do Espírito Santo. Entre eles a sabedoria. Então não é só Salomão. Salomão porque era o rei. Então ele pediu a sabedoria para julgar. Mas eu e você também temos o dom da sabedoria. Tá? Por exemplo, não é que eu sou melhor do que ninguém, mas Deus me deu a graça, não é, de conhecer um pouco para passar para você. Isso não é mérito meu, isso é graça de Deus. Deus me usou, um simples servo, para poder passar alguma coisa aqui para você. Então isso é sabedoria, sabedoria divina, de Deus, que Ele concede a algumas pessoas, ok? Eu não estou dizendo que eu sou Salomão não, tá, gente? Eu sou o mais pecador de todos, tá? Eu estou dizendo que nós temos o dom da sabedoria, tá? No batismo e no crisma, ok? No capítulo 4, ele vai falar dos oficiais de Salomão. Quando o rei era ungido, ele tinha aqueles que trabalhavam com ele. Por exemplo, o Papa, ele é o chefe da igreja, mas ele tem os cardeais que o auxiliam. Na missa, o padre tem os acólitos, tem até os coroinhas, não é? Então, Salomão ele escolheu algumas pessoas para auxiliá-lo. Eu não vou ler porque é grande e isso para nós é o de menos, né? Isso é lá na época de Salomão. Então, só para vocês terem uma ideia, o rei Salomão, versículo 1, reinava sobre todo o Israel. Olha aí, todas as 12 tribos de Israel, assim como Davi. Tá? E aí é que fala, né, que ele tinha os chefes. Aí é que ele fala, né, que ele tinha Azarias, filho de Sadoc, que era um sacerdote. Aí aqui ele começa a dar vários nomes aqui de pessoas que o auxiliavam, que eu vou pular para a gente poder ganhar tempo. Tá? Ele tinha, por exemplo, o profeta Natã, tá? Azarias, filho de Natã, ou seja, filho do profeta Natã, aquele mesmo profeta que veio para Davi e falou, né, que ele tinha errado lá no caso de Urias, não é? Mas foi o mesmo profeta também que falou que ele teria um filho e que o filho dele reinaria. Então o filho de Natã, chamado Azarias, também auxiliou, tá? Salomão. Por que ele tinha sacerdotes? Porque eram os sacerdotes quem prestavam a Deus um sacrifício. Os judeus eles faziam sacrifício às 6 da manhã e às 6 da tarde pelo pecado do povo. E não era o rei que fazia, era o sacerdote. Isso aí já falei na aula passada também. Por isso que na missa tem que ser o padre quem vai celebrar. Nós leigos não podemos celebrar. Então isso vem lá do Antigo Testamento, tá bom? Aí fala dos prefeitos de Salomão, tá? Salomão tinha 12 prefeitos, olha que interessante.
12 na Bíblia, gente, significa plenitude. Por isso que é as 12 tribos de Israel. Depois Jesus escolhe 12 apóstolos, tá vendo? Então tudo no Antigo Testamento prefigura o Novo. Já falei isso várias vezes aqui. Então por isso que quando Judas morreu, escolheram mais um, São Matias. Não é? Porque tinha que ser 12. Tá? Jesus, como um bom judeu, o cristianismo é uma sucessão do judaísmo, por isso o número 12. Tá? Sobre todo Israel, que provia o rei e sua casa, cada um cuidava do abastecimento durante o mês do ano. Então aí dá o nome deles aí, claro que eu não vou dizer todos aqui para poder a gente ganhar tempo. Interessante que cada um é de uma tribo de Israel. Diz aí, se você ler, depois em casa você pode ler, não tem problema nenhum. Cada um era de uma tribo de Israel. É o que eu falei, eram as 12 tribos. Então cada um tinha um prefeito escolhido para ajudar Salomão. Tá bom? Além deles, havia um prefeito que permanecia na terra. A população de Judá, olha só como é que sempre a Bíblia destaca a tribo de Judá, porque dessa tribo vai nascer o Messias. Davi era da tribo de Judá, Salomão era da tribo de Judá, e da descendência deles vai vir, por isso que São José, que nós celebramos ontem, e a Virgem Maria, porque eles casavam na mesma tribo. Tá? É como se fosse hoje católico casando com católico, evangélico com evangélico, espírita com espírita. É outra coisa que eu já falei aqui também várias vezes. Né? O correto é cada um casar na sua igreja, na sua religião, casar no templo. Tá? Isso quando a gente for estudar sobre o matrimônio, eu vou explicar sobre isso. Agora virou moda, agora a pessoa querendo casar na praia, na fazenda, a igreja até autoriza, o bispo pode autorizar, mas o certo é casar na igreja. Tá? E o bom seria católico com católico. A igreja até aceita fazer católico com outra religião, mas é mais complicado. Então, o certo, gente, é o católico casar com católico, evangélico com evangélico, espírita com espírita. O correto é esse. Porque a religião é uma coisa muito importante. Só depois da briga. Não adianta que vai dar briga. Para mim, não serviria. Porque eu brigaria. Porque eu quero botar. Aliás, a igreja exige que para fazer o casamento misto, os filhos sejam educados na fé católica, porque senão depois vai ficar uma brigada danada. Um vai puxar para um lado, outro vai puxar, aí como é que vai ficar a criança? Então, isso que eu estou falando. Então, certo mesmo é cada um casar, e na época era assim, cada um casava na mesma tribo. Então, Jesus era da tribo de Judá. Tá? E de Israel era grande, tão numerosa como a areia que está na praia do mar. Comiam, bebiam e viviam felizes. Olha que interessante, tá vendo? Então eles viviam, comiam, bebiam e viviam felizes. Por que viviam felizes? Porque estavam na presença de Deus, não estavam cometendo idolatria. Ali, né, Israel estava vivendo no meio de povos extremamente idólatras, que adoravam muitos deuses, mas eles serviam a Deus. Enquanto eles estivessem na bênção de Deus, eles eram felizes. Depois a gente vai ver que Salomão vai cair na idolatria. Deus vai abandonar Salomão. Não é? Então hoje, gente, não é idolatria só de imagem. Né? Hoje, quando fala de idolatria, o pessoal já logo vem com imagem. Idolatria não é só imagem. Hoje tem uma idolatria muito maior. De dinheiro, de poder, de fama. Quanta gente que se entrega até o demônio por causa de poder. Não é? De bens materiais. Tem gente que não consegue ficar sem carro, sem a casa. Pessoas, hoje pessoa idólatra pessoas, não é? Então nós temos que amar a todos, mas apegar só a Deus, porque nós vamos perder. Tudo aquilo que você tem, você vai perder, até as pessoas que você ama. O Padre Léo tinha uma pregação maravilhosa sobre isso. Era duro? Era duro, mas é verdade. Ama seu pai, ama sua mãe, você vai perder. Então não adianta você ser apegado, você tem que amar. Quando você tiver com essa pessoa, faça o que possível e o impossível. Mas não se apegue, porque um dia você vai perder. Pai e mãe não pode se apegar a filho, um dia eles vão embora. Você cria o filho, né? O povo não fala, você cria o filho para o mundo? O povo fala isso. Então, por isso que esteja sempre na presença de Deus. Aí você vai ser feliz. Tá? É as bem-aventuranças que Jesus falou lá no Evangelho de Mateus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então, para você ser feliz, você tem que buscar a Deus. Tá? Então, por isso que eles viviam felizes. Aí, aqui eles tinham fartura, tinham comida, tinham bebida.
Por quê? Porque Deus abençoava, não é? Então, se tem a bênção de Deus, você tem tudo, ok? Salomão estendeu o seu poder sobre todos os reinos, até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito. Esses povos, gente, eram tudo pagãos, eram tudo idólatras, tá? Pagavam-lhe o tributo e serviram a Salomão por toda a sua vida. Salomão recebia diariamente para o seu gasto 30, aí é que fala, né? Aquilo que ele recebia, ok? Carneiros, né? Animais de tudo quanto é jeito, pois ele dominava sobre toda a região. Aí aqui começa a falar todos os lugares que ele reinava, tá bom? Vou pular, tá? Nesse período, no versículo 5 fala: Judá e Israel viveram em segurança, cada qual debaixo da sua vinha e da sua figueira, desde Dan até Betsabeia, durante toda a vida de Salomão. Olha aí, tá vendo? Então cada um tinha o seu pedacinho de terra, cada um tinha ali o seu sustento e cada um vivia feliz. Outra coisa interessante, fala que Salomão, ele recebia, como rei, ele recebia, né, as coisas, né? Por quê? Porque, gente, no Novo Testamento, Jesus fala assim: o operário é digno do seu salário. Aqui não era dinheiro que ele recebia, era, né, outras coisas. Mas no Novo Testamento, Jesus fala de dinheiro. Principalmente o sacerdote, não é? Ele precisa sobreviver. Ele deixa de constituir uma família. Então, por isso que ele precisa da oferta, ele precisa do dízimo, não é? Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente que... Né, eu ouço falar muito: a igreja é rica, a igreja arrecada muito. Não! A igreja não arrecada muito. Olha a despesa que a igreja tem. A igreja tem que pagar água, a igreja tem que pagar luz, ventilador, até um ar-condicionado, né? Na matriz ali tem vários. Você gostaria de participar de um lugar com calor? Imagina esse calor de Itaperuna. Aqui é um calor danado. Imagine a gente sem ar-condicionado. Você acha que isso não custa dinheiro, não? Vai, você que tem ar-condicionado, você sabe disso. E o mais importante é para o sustento do sacerdote. O sacerdote, ele depende da nossa ajuda. Ele deixa de constituir uma família. Ele não trabalha, ele trabalha para Deus. Por isso que a Bíblia fala: o operário é digno do seu salário. Então, o sacerdote, ele recebe, o bispo também, né, todo aquele que é ordenado, ele recebe da igreja uma ajuda, que chama-se de côngrua. É o que está escrito lá no Código de Direito Canônico. Tá? O padre tem que ter um carro. Tem gente, claro, gente, que o padre não vai ter uma Ferrari, não precisa. Mas o padre tem que ter um bom carro. Como é que ele vai ter aí um carro caindo aos pedaços aí para deixar ele na mão? O padre viaja para tudo quanto é lugar. O padre tem outros lugares para atender. Tem que atender confissão, unção dos enfermos, os eventos na igreja dentro e fora da cidade. Ele vai a pé? Ele vai ficar esperando ônibus? Claro que o padre tem que ter carro. Isso gasta dinheiro. As obras sociais que a igreja faz, isso custa dinheiro, né? Porque até católicos, isso me deixa um pouco irritado, eu confesso para você. E tem gente que às vezes nem vai na igreja. Às vezes tem gente que nem frequenta a igreja e fica falando, né, que a igreja tem dinheiro, que a igreja arrecada muito. Você já foi ver aonde que é investido esse dinheiro? Não é? Aqui nós temos as obras sociais, né? A gente sabe que a igreja católica é muito séria nesse ponto. Outra coisa, se tem gente que está usando mal o dinheiro, eles vão prestar contas a Deus. A sua parte, a nossa parte a gente tem que fazer. Jesus fala da oferta, Jesus fala do dízimo. Então você dá com alegria, você dá aquilo que você pode. Se o padre usar mal aquele dinheiro, o bispo usar mal aquele dinheiro, ele vai acertar com Deus depois. Entendeu? Então o padre, o bispo, né, aquele que é ordenado, ele tem que ter um ganho, ele tem que ter alguma coisa para ele sobreviver. Ele tem que comer. Entendeu? Ele tem que beber, lógico. Então aqui a gente vê que Salomão, como rei, ele também recebia até de outros, até de pagãos, até do Egito, né, que eles dominavam aquilo ali, então eles recebiam. Entendeu? Então nós temos que sim que prover as necessidades dos nossos sacerdotes, ok? Salomão possuía, né, estábulos, tá? Aí que continua falando tudo aquilo que ele tinha, não é?
esses prefeitos zelavam pelo sustento de Salomão. Olha aí, tá vendo? Zelavam pelo sustento de Salomão e de todos os que se sentavam à mesa do rei, cada qual durante o mês, não deixando faltar coisa alguma. Era tudo aquilo que eu já expliquei, que hoje os sacerdotes também têm que fazer, não é? Forneciam também a cevada e a palha para os cavalos e os animais de tração, e onde fosse preciso, cada qual segundo o seu turno. Então, aqui também, olha que interessante, né? A cevada é que é feita a cerveja, tá? Então, quer dizer, eles poderiam até beber vinho, eles bebiam vinho, né? Coisa que tem muitos padres também que bebem vinho. Então, gente, não é pecado, tá? Tomar um copo de cerveja, tomar um copo de vinho, não é pecado. Eu não tomo, eu não bebo, por isso que eu posso falar com conhecimento de causa. Eu não estou fazendo apologia à bebida aqui, até porque eu não bebo. Quem me conhece sabe que eu não bebo. Tá? Mas não é pecado você tomar um copo de cerveja e um copo de vinho. Não é pecado. É pecado você se embriagar. Aí é pecado. Jesus bebia vinho. São Paulo fala lá na carta a Timóteo, tome um pouco de vinho. É bom, faz bem para a saúde. Tá? O Papa Bento XVI, tem uma foto do Papa lá na Alemanha, ele segurando uma garrafa de chopp, porque o Papa era alemão. Na Alemanha, gente, até protestante bebe. Você sabia que na Alemanha, que é o país mais protestante do mundo, eles tomam cerveja? Só aqui no Brasil que tem essa frescura de alguns protestantes aí, que falam que não pode tomar cerveja. Não pode se embriagar. Não pode se embriagar. Então até padres bebem vinho. Tem uns que tomam um copo de cerveja, não é? Eu não tomo porque eu não gosto, não sou chegado, entendeu? Mas se eu quisesse, podia tomar um copo de vinho, um copo de cerveja, não tem problema. Uma taça, um copo, não é um engradado, não é dois, não é para ficar bêbado, aí é pecado. Agora, nas festas de igreja, não é para vender bebida, agora é outra parte. Você pode tomar sua cervejinha com seus amigos, com a sua família, se você não é alcoólatra, se você tem o vício da bebida, não beba nada. Isso é para quem não é viciado, tá? Agora, nas festas da igreja, aí não é para vender bebida, gente. Tá? Graças a Deus, nas que eu participo, não tem bebida. Mas eu já ouvi falar que tem algumas festas que vendem bebida. Aí não é para vender, porque ninguém vai tomar um copo de cerveja, né? Aí depois vai lá rezar de embriagado, ou meio alto, porque ninguém vai tomar só um copo. Não é? Então, quer dizer, então, gente, nas festas da igreja não se deve vender bebida alcoólica. Ok? Então, tudo, por isso que tudo a gente tem que ter discernimento. Deus nos deu discernimento para a gente discernir essas coisas. Ok? E aí fala da fama de Salomão. A fama dele começou a se espalhar. Não é? Ele era tão sábio, um homem tão... E ele tinha, né, além da parte espiritual também, ele era um homem que tinha bastante dinheiro. Né, como se fossem esses empresários de hoje. Então ele passou a ter muita fama. Então diz aí, a fama de Salomão, o nome dele começou a ser conhecido. Deus deu a Salomão sabedoria, foi o que eu falei já no começo, a inteligência, que é outro dom do Espírito Santo, né? São 7 dons do Espírito Santo: sabedoria, conselho, inteligência, fortaleza, temor de Deus, piedade. Não vou lembrar de todos os 7 de cabeça. Tá? Eu sei que sabedoria e inteligência faz parte, ok? Extraordinários e um coração tão vasto como a areia que está na praia do mar. Então, ele tinha um grande coração, um bom coração. Por quê? Porque era um homem, né, que Deus abençoou. Né? A sabedoria de Salomão foi maior que a de todos os filhos do Oriente e maior que toda a sabedoria do Egito. Olha só, tá vendo? Então a fama dele realmente se espalhou. Foi mais sábio do que qualquer pessoa. Mas aí que começa a falar, né? As pessoas, né? Eu vou pular aqui para a gente poder ganhar tempo, tá? E a sua fama se espalhou por todas as nações circunvizinhanças, ou seja, todos os lugares. É como se ele vivesse aqui em Itaperu, a fama dele já tivesse, né? Nos lugares aqui em Miracema, em Pádua, no Rio, São Paulo, não é? Então todos os lugares começaram a falar: gente, aquele rei é muito sábio. Não é? Então a fama dele começou a se espalhar.
pronunciou 3.000 provérbios, inclusive escreveu o livro de Provérbios, que nós vamos estudar, né, um dos livros da Bíblia. Tá? E os seus cânticos... ele também escreveu alguns cânticos, que está também na Bíblia, que são maravilhosos, belíssimos. Eu quero até parar um pouquinho aqui para poder falar sobre isso. Tem um livro na Bíblia, no Antigo Testamento, nós vamos estudar ele também, se Deus quiser, Deus vai nos dar vida e saúde, que é o livro de Cânticos, está lá na Bíblia, é um livro sapiencial. É um dos livros mais belos da Bíblia, tá? Mas é um livro muito espiritual. Né? Qual é o contexto desse livro? Tá? Salomão ele teve muitas mulheres. Né? Eu já expliquei sobre isso. Ele amou muitas mulheres. Isso a Bíblia fala. Né? Ele amou muitas mulheres. Então ele começou a escrever as experiências né, que ele teve com essas mulheres. Então ele aproveitou isso. Tá? Então os judeus aproveitaram isso. E depois a igreja também vai aproveitar isso. Tá? Para duas coisas. Primeiro, o amor de Deus por Israel, seu povo, e o amor de Jesus pela igreja, que é sua esposa. E o amor também do marido para a mulher, da mulher para o marido. Inclusive na parte sexual, que muita gente aí não gosta de falar, mas a gente tem que falar. O livro de Cânticos, ele chega a usar uma linguagem sexual para falar do homem e a mulher se relacionam sexualmente. Tá? Então, olha a importância do amor, né, entre um casal e também da relação sexual. Então Salomão, a gente vai ver quando for estudar o livro de Cânticos, ele fala até numa linguagem até um pouco erótica. Sim, é uma parte erótica, não é? Beija-me com os beijos de tua boca, não é? Os teus seios, não sei mais o que. Eu não sei agora de cabeça, não saberia agora de cabeça, mas ele usa até uma linguagem um pouco de sexo também, porque o sexo faz parte do amor entre um homem e uma mulher. Entendeu? Então, é muito interessante isso. Então, voltando aqui. Então, os cânticos de Salomão foram 1000. Olha só que interessante. Falou das plantas, desde o cedro que cresce no Líbano, até o isopo que sobe pelas paredes. Falou também dos animais, é que ele fala, tá? Vinha gente de todos os povos para ouvir a sabedoria de Salomão, e da parte de todos os reis da terra, que ouviram falar da sua sabedoria. Então isso aqui que é o mais importante. Vinha gente de tudo quanto é lugar para ouvir Salomão, porque ele tinha sabedoria de Deus. E por isso a importância de um diretor espiritual. Não é? Tem muita gente que pergunta, eu gostaria de ter um diretor espiritual. Então você tem que arrumar uma pessoa que seja sábia. Não é? Um bom padre, saiba escolher um bom padre, não é? Para você ter uma direção espiritual, que tenha sabedoria, né? Que seja uma pessoa que goste de rezar, que seja uma pessoa que saiba a doutrina para te ensinar coisas boas, né? Porque tem padres aí que só Jesus. Quem me conhece sabe, eu não gosto de falar nome de padres aqui, mas tem alguns padres que dão contra-testemunho, até bispo. Fazer o quê? Então, gente, vamos procurar bons sacerdotes. Tem muitos bons sacerdotes e podem ser nosso diretor espiritual. Graças a Deus, dos que eu conheço aqui em Itaperuna, são ótimos padres. Da matriz, então, são uma benção. O padre Luiz Carlos, o padre Luiz Felipe, eles dão, inclusive, eles dão assistência espiritual. Se eu não me engano, é terça-feira ou quinta. Você pode marcar. Aí não é confissão, aí é uma direção espiritual. Padre Luiz Felipe, e é bom que o Padre Luiz Felipe já é mais jovem, então falando que o Padre Luiz Carlos é velho não, mas só que cada um entende um lado da coisa, não é? O Padre Luiz é mais experiente, o Padre Luiz Carlos, o Padre Luiz Felipe é mais novinho, mas já pode entender melhor alguns jovens, não é? Então tem isso também. Então você pode até escolher quem que você quer que seja seu diretor espiritual, até os dois, entendeu? Então, gente, isso é uma maravilha. Tá? Então que todos tenhamos a sabedoria. E o diretor espiritual não precisa ser padre, mas um leigo é mais complicado. Mas se tiver um leigo também que seja sábio, que saiba aconselhar pessoas, maravilha. É uma bênção. Entendeu? Interessante aqui que Salomão também tinha plantas, né? No palácio dele, tinha os animais. Então, olha só, então o amor, né, que ele tinha também pelas criaturas, que não são Deus.
não é? Mas que são criaturas de Deus, as plantas, os animais. Então, gente, não é pecado você ter um animal na sua casa, você gostar de planta. Não é pecado. Eu conheço gente que é fascinada em animal e planta. Você só não pode ser apegado e nem achar que aquilo ali é sua vida. Tem gente aí que quando morre um animal ou a plantinha morre, parece que morreu junto. Se a gente não deve se apegar a pessoas, vai se apegar a animal e planta. Então, tenha sua plantinha, seu animal, mas não seja apegado, como você não pode ser apegado a pessoas também. Ok? Beleza. Aí agora, né, no capítulo 5, tá, nós vamos começar hoje, não vai dar para falar tudo hoje, tá, mas nós vamos começar a falar da construção do templo. O que é isso? Eu não estou falando do templo do Edir Macedo, não, com todo o respeito a quem é da igreja lá do Edir Macedo, mas não estou falando desse templo. Aquele ali, para nós, é o falso. Eu estou falando do templo verdadeiro. Tá? Então, eu estou falando do templo de Jerusalém. Qual é a história desse templo? Eu vou falar aqui, eu acho que eu já falei algumas vezes, mas talvez tenha gente que tenha entrado agora no grupo, né, no canal. Então eu quero falar para vocês, antes da gente ver aqui na Bíblia, o começo, não vai dar para falar tudo hoje. Então eu quero colocar para você a história do templo de Jerusalém, que é o templo de Salomão, que é lá em Jerusalém, não é aqui no Brasil, é lá. Ok? Qual é a história desse templo? Nós vamos começar a ver agora, vou começar a ler com você, que Deus vai mandar Salomão construir para ele o templo. Né? Que os judeus eram fanáticos nesse templo, como se fosse para nós hoje a nossa igreja, o nosso templo, nós vamos lá rezar, é onde Deus mora, não é? Então Deus vai mandar Salomão construir esse templo, então nós vamos ver. É um templo maravilhoso, gente. Na próxima aula eu posso até tentar trazer aqui uma foto para você ver, alguma coisa assim. Era uma coisa extraordinária, né? Era feito de ouro, nós vamos ver. Era feito de ouro. As nossas igrejas não são feitas de ouro. E tem gente que fica falando aí que nossas igrejas são luxuosas. Não é? Por quê? Porque para Deus a gente tem que dar o melhor. Por que para Deus tem que dar o pior? Não é? Mas naquela época o templo era de ouro. Nós vamos ver aqui. Era chique demais o templo de Jerusalém, o templo de Salomão. Tá? Esse templo ele vai ser destruído. Quando a gente for estudar o finalzinho do livro, aqui é o começo. No final do livro dos reis, nós vamos ver a destruição dele. Nabucodonosor, que era um rei da Babilônia, pagão, não é? Está no livro de Daniel também, a história dele. Ele invadiu Jerusalém, tomou Jerusalém, levou os judeus para a Babilônia. Por quê? Por causa da idolatria. Deus já tinha falado com eles, que se eles não se arrependessem e continuassem na idolatria, que eles iam ser expulsos dali. Por isso aquela briga que está lá até hoje entre os judeus e os palestinos, porque cada um se acha dono dali, e realmente, biblicamente, foi dado para Israel, mas Israel foi expulso dali. Então, os muçulmanos também acham que tem direito, né? E os cristãos também, mas os cristãos não entram nisso, não entram na briga. Não é? Então, as três religiões cultuam ali. São monoteístas. Então, Nabucodonosor levou os judeus para a Babilônia e destruiu esse templo maravilhoso. Só ficou ali as ruínas. Tá? O povo ficou ali 70 anos na Babilônia. Depois, né, os babilônios foram vencidos pelos persas, do rei Ciro. Está lá no livro de Esdras e Neemias. Também na Bíblia. Vamos estudar isso tudo. Então, eles reconstruíram o templo. Os judeus reconstruíram os templos, né, através de Esdras e Neemias. Nós vamos ler isso também. Esse segundo templo de Salomão, de Jerusalém, é o templo que Jesus ia nele. Jesus ficou lá perdido, não é? Ficou lá 3 dias, depois Nossa Senhora e São José acharam ele. Ele ia todos os anos ao templo, ele como judeu, não é? Ele ia lá. E no Mateus 24, Jesus faz uma profecia, que esse templo vai ser destruído, não vai ficar ali pedra sobre pedra. Isso vai acontecer no ano 70 depois de Cristo. Um general romano chamado, se eu não me engano, acho que é Tito. Não tenho certeza, mas acho que é Tito. General romano no ano 70 depois de Cristo, tá? Isso aí quem narra é um historiador judeu chamado Flávio Josefo. Ele nos
nos escritos dele, ele narra essa destruição que foi terrível, que Jesus já tinha profetizado lá em Mateus 24. Entenderam? Não ia ficar pedra sobre pedra, tudo seria destruído. Então, esse general romano, que na época o Império Romano dominava tudo, dominou inclusive os judeus. Por isso que os judeus não aceitavam Jesus como Deus, porque eles achavam que o Messias ia vir para acabar com os romanos. E Jesus era um libertador espiritual, não político. Né? Esse é o erro também da teologia da libertação hoje. Jesus não é um libertador social, é um libertador espiritual. Fazer o quê? Então, aí o templo não foi mais reconstruído até hoje. Só tem lá hoje o quê? O que nós chamamos de Muro das Lamentações. É os alicerces do templo, as ruínas do templo. Não tem mais nada. Entendeu? Mas continua sendo um lugar super sagrado para os judeus. Os judeus continuam rezando lá até hoje, esperando que o Messias venha para reconstruir o terceiro templo. Inclusive algumas seitas protestantes também acham que o anticristo vai reconstruir, né, esse templo antes depois do tal do arrebatamento. Nós católicos não acreditamos nesse arrebatamento, e muito menos que o templo vai ser reconstruído. Por quê? Porque a gente sabe que aquilo ali é um brigueiro danado. Se construir um templo ali, vai ter a terceira guerra mundial. A gente sabe como é que está aquilo lá. Você acha que os muçulmanos vão deixar os judeus construir um templo ali? Onde é, inclusive, hoje uma mesquita muçulmana. Entendeu? Outra coisa, o Messias que eles estão esperando é Jesus. Jesus vai vir a segunda vez. Então não vai precisar reconstruir de novo o templo. Para quê? O judaísmo, gente, o cristianismo é uma sucessão do judaísmo. Então vai reconstruir. O templo era para quê? Para oferecer a Deus um sacrifício. Jesus já ofereceu esse sacrifício. Vai reconstruir um templo ali para quê? Segundo algumas seitas aí, que o anticristo vai reinar nesse templo. Gente, o anticristo pode ser uma pessoa, pode ser um sistema, tá? Nós não sabemos. O anticristo é aquele que é contra Cristo, contrário a Cristo. Tá? Então, às vezes, não é nem um homem, pode ser até um sistema. Entendeu? Então, são interpretações que fazem, que a gente respeita, mas que a Igreja Católica nunca deu bola para isso. Então, o que tem ali agora, nesse templo? O Muro das Lamentações. Inclusive, até papas já foram ali. Eu não sei se o Papa Francisco foi. Não sei dizer. Acho que já. O João Paulo II foi. Bento XVI foi. Eu acho que o Papa Francisco também já foi ali, se eu não me engano. Entendeu? Então, todos os papas já foram ali rezar. Até para ter um diálogo hoje. A igreja, graças a Deus, hoje procura ter um diálogo com os judeus. Um bom diálogo com os judeus. Isso aí, gente, é o diálogo religioso com as outras religiões. O fato da gente pensar diferente quer dizer que nós somos inimigos. Tanto que a igreja chama os judeus de nossos irmãos mais velhos. Olha que coisa bonita. Porque são nossos irmãos, são povo escolhido lá no Antigo Testamento. Não é? O Papa Bento XVI, ele tinha tanto respeito, gente, o Papa Bento ele tinha um respeito tão grande pelos judeus, que ele proibiu a gente chamar Deus de Javé na liturgia, em respeito aos judeus, porque os judeus não pronunciam o nome de Deus. Então, por amor, por respeito aos judeus, o Papa Bento mandou a gente não chamar Deus de Javé na igreja, na liturgia, em respeito aos judeus. Outra coisa, o Papa já falou, todos eles já falaram, os judeus não podem ser responsáveis pela morte de Cristo. Os judeus da época de Jesus, tudo bem, tem a sua parcela de culpa, mas a gente não pode culpar todos os judeus pela morte de Jesus, claro que não. Os romanos também tiveram culpa, né? E nós também, os maiores culpados da morte de Jesus é eu e você. Jesus morreu por quê? Para tirar o meu e o seu pecado. Então, a igreja ensina isso. Quem matou Jesus foram os pecadores, inclusive eu e você. Inclusive, São Paulo fala uma coisa pesada. Quando a gente peca, a gente crucifica Jesus de novo. Olha a coisa pesada. Então, não podemos culpar os judeus. Então, essa é a história do Templo de Jerusalém, que nós vamos começar a ver hoje, mas não vai dar para falar tudo hoje. Nós já estamos aí com 40 minutos. Nós só vamos começar hoje, e na próxima aula a gente vai continuar, né? Porque eu quero ler com você. Por que eu quero ler isso com você? Porque tem coisas aqui interessantes, tá? Nessa construção do templo, a questão, né, que era de ouro. Muita gente fala hoje que a igreja é rica. Então naquela época era muito mais, né? Tinha imagens no templo que nós vamos ver. Eu quero que você anote os textos
onde fala que Salomão manda colocar várias imagens no templo. Ué, se não pode ter, se Deus proíbe imagem, como é que Salomão vai colocar? Entendeu? E Deus vai aceitar, e Deus não vai reclamar, não. Pelo contrário, Deus vai aceitar as imagens. Mas Deus é contra. Então isso tudo nós vamos ver. Então vamos começar hoje para terminar na próxima aula. Preparativos para a construção do templo. Desse templo que eu já falei. Tá? Que está lá só o Muro das Lamentações. O rei de Tiro enviou seus servos a Salomão para saber que fora sagrado o rei em lugar de seu pai, pois Hirã sempre tinha sido amigo de Davi. E Salomão mandou esta mensagem a Hirã: Bem sabes que Davi, meu pai, não pôde construir um templo para o nome do Senhor, seu Deus, por causa das guerras que o importunavam de todos os lados, até que o Senhor submetesse os inimigos a seus pés. Então, desde lá da época de Davi, Deus já tinha falado: quem vai construir um templo para mim vai ser o seu filho, não é você. Porque Davi queria construir já esse templo. Mas Deus falou para ele: não, você não. Você é um homem de guerra, né? Então Salomão é um homem mais pacífico. Desculpa, então ele vai me construir esse templo. Tá? Agora, porém, o Senhor meu Deus me deu tranquilidade por todos os lados. Não tenho adversário nem infortúnio. Olha que maravilha. Tá vendo? Como é que é aquele que crê em Deus? Por isso resolvi construir um templo ao nome do Senhor meu Deus, conforme o que disse o Senhor a Davi, meu pai. Teu filho, que colocarei no trono em seu lugar, é quem construirá um templo para o meu nome. Então, gente, a importância do templo. Gente, você pode rezar em casa, você pode rezar onde você quiser, mas o lugar essencial para você rezar é o templo, é a igreja. Isso desde o Antigo Testamento. Os judeus davam muita importância ao templo. E o cristianismo também. Então, gente, eu não sei por que as pessoas têm tanta aversão ao templo. Não gostam de ir à igreja. Gente, se deixar, eu moro ali. Quantas vezes a minha mãe me liga: mãe, estou aqui na igreja. Fora de missa, fora de tudo. Gente, é um lugar maravilhoso. É a casa de Deus. Então você não vai querer estar no céu. Ali já é um pedacinho do céu, meu irmão. Ali é uma paz, é uma bênção. É o melhor lugar para você falar com Deus, é a igreja. Você pode falar com Deus em qualquer lugar, mas ali é o lugar por excelência, até porque o Santíssimo está ali. Então, gente, eu não sei porque as pessoas correm tanto do templo. Ordena, pois, que cortem para mim cedros do Líbano, meus operários juntar-se-ão aos teus, e eu pagarei o trabalho dos teus operários conforme pedires. Sabes com efeito que não há entre nós ninguém que entenda de corte de madeira como os sidônios, que não eram judeus, ok? Quando Hirã ouviu a mensagem de Salomão, ficou cheio de grande alegria e disse: Bendito seja hoje o Senhor, que deu a Davi um filho sábio, que governa com este grande povo. E Hirã mandou responder a Salomão: Recebi a tua mensagem, atenderei o teu desejo, referente às madeiras de cedro e de cipreste. Meus servos as descerão do Líbano até o mar, e os farei transportar pelo mar até o lugar que me indicares. Ali eu as desembarcarei e tu a receberás. Olha só que bonito, né? Cooperando para a construção do templo. E ele não era judeu. Por sua vez, fornecerás víveres para minha casa, conforme eu desejar. Hirã forneceu a Salomão madeiras de cedro e de cipreste na quantidade que ele quis. Salomão pagou a Hirã 20.000 coros de trigo para o sustento da sua casa e 20 coros de azeite virgem. Era isso que Salomão pagava a Hirã cada ano. Então é o que eles combinaram, os dois, não é?
O Senhor concedeu a Salomão a sabedoria, conforme lhe prometeu. Houve bom entendimento entre Hirã e Salomão, e os dois fizeram uma aliança. Olha aí, tá vendo? Então os dois acabaram fazendo uma aliança. O rei Salomão recrutou em todo Israel mão de obra para a construção do templo. Conseguiu reunir 30.000 homens, mandou-os para o Líbano, 10.000 a cada mês, alternadamente, e eles passaram um mês no Líbano e 2 meses em casa. Adorã era o chefe. Salomão tinha tido 70 chefes, Salomão tinha tido, 70.000 carregadores e 80.000 cortadores na montanha, sem contar os chefes dos prefeitos, em número de 3.300, que dirigiam os trabalhos e comandavam a multidão empenhada nas obras. O rei mandou extrair grandes blocos de pedra, escolhida e lavrada, para construir os alicerces do templo. Então, para Deus, o melhor. Então, ele escolheu as melhores pedras, tudo de melhor para a construção. É o que eu estou falando. Por que para Deus tem que ser logo o pior? Os operários de Salomão e de Hirã, os operários de Salomão e os de Hirã cortaram e prepararam as madeiras e as pedras para a construção do templo. Então, gente, eles então aí começaram a ver, fazer a planta para construir para Deus o templo e para Deus construir o melhor. Na próxima aula a gente vai continuar, tá? No capítulo 6 e também, se Deus quiser, aí no capítulo 7. Na próxima aula eu quero continuar, eu vou ler com você direitinho, você vai ver a luxúria que era esse templo, o luxo que era, e as coisas que tinham ali, como que funcionava isso daí. Então, eu espero que você tenha gostado e vamos aí, vamos continuar. Você vai entender então a importância que os judeus davam para o templo e que a gente hoje também devia copiar. O que é bom a gente deve copiar. Tá? Então, gente, que a gente tem esse amor, à casa de Deus, à igreja. Não vá para a igreja de qualquer jeito, não é? Começar pela roupa. Você não vai de qualquer jeito, Quando você for no templo para louvar, bendizer a Deus, bota uma roupa decente, não é? Não fique conversando. Se você quer conversar, conversa lá fora. Mas ali é lugar de oração. Jesus expulsou lá o pessoal lá do templo. Tem gente que chega na igreja, uma conversa, uma bagunça. Gente, ali é lugar de silêncio, é lugar de oração, pelo amor de Deus. Estamos na casa de Deus. Deus está ali, Deus está em toda parte, mas ali, Deus mora ali. O Santíssimo está ali. Jesus Eucarístico está ali. As hóstias consagradas não saem dali. Então Jesus está ali fisicamente, corpo, sangue, alma e divindade. E você está ali conversando, ali batendo. Então converse primeiro com Jesus. Depois, se você quiser conversar, você conversa lá fora. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser.